Oi, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar encerramento, né? Dar o encerramento do primeiro bimestre. E semana que vem a gente vai dar o início ao segundo bimestre. Eu não consegui estar terminando o primeiro bimestre devido os feriados que a gente teve e deu um leve atraso. Mas como agora o assunto é plantas, eu consegui resumir, né? Na verdade, eu peguei os capítulos 3 e 4 e implementei mais informações para ficar mais algo mais fácil para vocês quando lerem a apostila e lembrarem da minha aula, ok? Mas o que eu queria mesmo na real era ter uma prática também sobre as plantas, né? Para a gente futucar as plantas, futucar as flores, porque na flor existem muitas estruturas interessantes e quando a gente olha para a planta você fica assim, nossa, que legal, uma coisa verde, que mato. E tipo, a gente vê uma coisa parada ali, mas ela faz muitas coisas úteis, né? Primeiro que ela fornece oxigênio pra gente. Mas vocês já pararam para pensar que além disso, as plantas também fornecem alimento, que são as frutas, legumes, e também as plantas, ela, além de ter a função de nos alimentar e fornecer o oxigênio, ela também é um instrumento para regular a umidade relativa do ar. Ou seja, quanto mais você entra num ambiente que tem uma vegetação densa, mais úmido é e mais fresco fica, certo? O que está acontecendo com o nosso cenário atual é que quando maior desmatamento ocorre, mais quente está ficando, ok? E, ok, isso foi um ponto que eu queria falar com vocês, mas como a gente está falando sobre reprodução, a gente viu no vídeo, na videoaula anterior sobre reprodução animal, cortejo e etc. Né? E agora a gente vai falar sobre a reprodução das plantas. Então é necessário para a gente saber que existem dois grupos de plantas mais complexas que chamamos de angiospermas e gimnospermas. As angiospermas têm umas características exclusivas dela, desse grupo, e as gimnospermas também têm umas características exclusivas desse grupo. Mas qual é o ponto crucial que difere dos dois? A angiosperma, ela tem flores, ok? A gimnospermas não apresenta flores, ela apresenta estróbilo. Quem não sabe o que é estróbilo, estróbilo são aquelas pinhas que geralmente são enfeites de Natal, sabe? Aquelas pinhazinhas secas. Aquilo dali é uma pinha, aquilo dali é um arranjo, né, de reprodução das gimnospermas. Enquanto as flores que a gente conhece, são comuns e são voltadas para a reprodução. A angiosperma significa que a semente, os, é, anjo, né? Esperma. Esperma é semente que anjo está protegida, ok? Ou seja, semente protegida através de um fruto. Gimnosperma é esperma de semente gimno exposta, nua, tá? Repetindo, angiosperma são plantas da qual possuem flores, né? E tem a sua semente protegida por um fruto carnoso, certo? Angiosperma, esperma de semente, anjos de guarda. E gimnosperma são plantas da qual tem a ausência das flores, né? Porém tem a presença de estróbilos, que são estruturas, né? Como são pinhas, né? Na, são pinhas. Então, são aqueles enfeites de Natal, elas são literalmente seco, a sua semente ficam totalmente exposta, tá? Então, é semente exposta.
ok? Então aqui a gente vai estar falando sobre a reprodução das angiospermas nesse vídeo, ok, pessoal? Essa árvore aqui bonita é o ipê rosa, tá? Isso aqui, tudo aqui é florzinha que você está vendo. E aqui é um pinheiro, né? Uma das diversidades, uma das gamas de pinheiros. Existe muitos pinheiros por aí. E o pinheiro é a famosa árvore de Natal, certinho? E como a gente vai falar sobre as angiospermas, então a gente vai falar sobre planta com flores, né? Aqui a gente vê duas flores. Aqui é a passiflora, é a flor do maracujá, é essa daqui. E essa daqui é turnera, a mesma, é irmã do maracujá, tá? São irmãs. No caso, essa daqui é a turnerácea. Mas se você, assim, botanicamente falando, atualmente essas estão querendo dizer que essas duas plantas são iguais geneticamente falando, né? Mas você vê que morfologicamente elas são nada parecidas, né? Porque olha essa daqui à esquerda, como ela é bonita, tem todo o arranjo, né? Diferenciado, diferente dessa turnerácea aqui, né? Conhecido também como copo de leite. Essa planta é muito comum em canteirinho de rua, sabe? É muito comum. É turnerácea. É turnerácea sulabata, eu acho o nome dela. Enfim, pessoal. Então as plantas, além de as angiospermas apresentarem flores, as flores são diferentes uma das outras, tá? Uma curiosidade, uma informação para vocês: o maracujá, ele é a Passiflora incarnata, você não, eu acho que é o nome dela. Passiflora incarnata, que não é essa daqui não, essa daqui é Passiflora edulis, que é o maracujá que a gente consome. Uma Passiflora incarnata, ela é conhecida como a flor da paixão, mas não é paixão de namorado, de amor romântico, não. É paixão de Cristo, né? Porque quando os portugueses, os espanhóis chegaram no continente sul-americano, eles viram essa flor e viram que aquilo ali é a coisa mais linda que tem. A flor do maracujá é linda mesmo, tá? E ela é muito cheirosa, ela tem um cheiro do próprio fruto mesmo, do maracujá. E, e quando eles viram aquela planta, eles falaram assim: meu Deus, isso aqui lembra Cristo, né? Então o maracujá tem várias estruturas exclusivas dela. Então, por exemplo, essa parte roxa aqui, ela representa a coroa de Cristo, entende? E quando os espanhóis, os portugueses, eu não me lembro qual era, né? Mas pegaram essa planta, levaram para o Papa e o Papa olhou a planta e falou assim: isso é sinal de Deus para que a gente levarmos a palavra de Cristo para o povo indígena, porque até então o povo indígena era o povo perdido, ia para o inferno, né? Mas não, mas a graças com essa plantinha aqui, o Papa viu, interpretou que Deus estava pedindo para que levasse a palavra de Deus para as Américas, né? Eu não sei o que passava na cabeça daquele pessoal naquela época, então, mas eles conseguiram interpretar, sim, e esse era um sinal, né? Que através de uma flor para espalhar a palavra do cristianismo na época, coisa que aqui nas Américas na época o monoteísmo não era não era o pregado, né? Que a gente tinha outros deuses, que eram os deuses indígenas, ok? Mas não convém ao caso. Vamos voltar para nossas plantas, tá? Então a Passiflora incarnata ela tem um contexto histórico. Você está vendo? Como uma plantinha ela pode influenciar o mundo? E aquilo dali é uma planta, ali na slide anterior foram plantas, né? Uma flor, a gente viu que ela tem a sua função de reprodução. Aqui a gente vê a flor do girassol, tá vendo? E aqui é uma flor do
da bromélia. Só que tem um diferencial, que na realidade isso aqui não é uma flor, e sim é uma inflorescência. O que é uma inflorescência? É um arranjo de flores, né? Isso daqui é uma planta. Quando chega aqui, tem um disco gigante por debaixo dessa montoeira de pontinhos pretos, né? E essas montoeiras de pontinho preto são flores. Isso tudo que você está vendo aqui, ó, são flor. Muitas flores debaixo, debaixo de um disco. Então, a inflorescência uma estrutura de suporte para um arranjo de um numeroso quantidade de flores, certo? Isso aqui é um girassol, todo girassol é assim, tá? E aqui nas bromélias, quem geralmente casa de volta tem muita bromélia, em árvore também tem muita bromélia. Você vê que a bromélia não existe essa estrutura aqui no meio, né? Aqui no meio a gente chama de tanque de água. Quando a bromélia ela entra em estado de reprodução, ela começa a ter algumas divisões celulares, né, e produzir uma inflorescência. Olha como essa inflorescência é totalmente diferente dessa daqui. Essa inflorescência ela vai crescer e olha, e cada estrutura dessa daqui, dessas pétalas, que na realidade não são pétalas, são brácteas, tá? Essas brácteas aqui, dentro delas tem uma flor que vai ficar exposta, tá? Tem até uma aqui, porém eu acho que ela não está tão visível aqui, mas ela está exposta. Vai ocorrer a polinização. Quem poliniza isso geralmente as bromélias geralmente são beija-flores, ok? E quem poliniza o girassol geralmente é as abelhas. Então, professor, o que é uma flor? Flor é um conjunto, são folhas modificadas voltadas para atração, proteção e, atração, polinização e eu esqueci o outro. Depois no decorrer da aula, se eu lembrar, eu falo, ok? Então são folhas, né? No decorrer da evolução eram folhas assim, só que elas foram se modificando e se tornando uma estrutura especializada para reprodução, né? Em produção e proteção, proteção, reprodução e atração. Valeu, galera, lembrei. E, é isso. Então, o que é a flor? Flor é um conjunto de folhas modificadas voltadas para reprodução, proteção e atração de polinizadores, tá? Então, é isso que é uma flor, tá? Antigamente as flores não eram tão lindas e belas dessa forma, era uma forma totalmente assimétrica, era uma coisa meio esquisita, meio alienígena, sabe? Bem mais alienígena do que uma bromélia, ok? A inflorescência das bromélias são muito bonitas mesmo. Enfim, que é a morfologia de uma flor, né? Então, se a gente está falando de flor, aí a gente está falando de angiosperma. Então, os dois outros slides de flores que a gente viu foi de que angiospermas, certo? Beleza, pessoal. Então, a gente já sabe, todo mundo já sabe, já viu uma flor na vida, né? Todo mundo já arrancou uma florzinha do quintal e ficou futucando, mas não sei se vocês sabem que existe pétala, né? Todo mundo sabe que existe pétala, mas existem outras estruturas também, né, na flor. Ok, então aqui ó, em roxo a gente consegue ver as pétalas, né? E elas ficam presas a um corpo vegetativo, que a gente dá o nome de receptáculo floral, tá? Esse receptáculo floral, ele é a conexão de tudo, ele é a base, ele é o pé, entendeu? Nesse receptáculo vem saindo uma sépala, tá vendo? Uma sépala aqui, outra aqui, e logo mais para dentro, né? As pétalas, né? E mais interno vem uma estrutura, né?
Essa estrutura aqui esbranquiçada, que a gente chama de filete. E no ápice do filete existe uma estrutura chamada antera. Tá? O que é a antera? A antera ela é responsável pela produção de grão de pólen. Tá? Então, a antera ela é responsável pelo grão de pólen. Grão de pólen. Tá? E agora, indo mais interno, eu consigo ver duas estruturinhas aqui bem escondidinhas, né? Essas duas estruturinhas aqui são os nectários. O que são os nectários? Os nectários, ela já vem do nome, de néctar. Ela produz néctar. É um recurso, né? É um atrativo para chamar a atenção do polinizador. Ou seja, chamar a atenção do bicho, porque o bicho está com fome, ele precisa se alimentar. E muitas das vezes se alimenta do quê? Da produção de um líquido adocicado, geralmente das plantas. Então, aqui fica aquela poça de água bem adocicada, como se fosse água com açúcar aqui, esperando só o beija-flor, uma abelha entrar aqui para coletar esse néctar que está sendo produzido pelo nectário. Tá? E logo aqui dentro a gente vê o ovário, né? Aqui a gente vê o estilete e aqui o estigma. Ok, professor. E mais essa parte aqui escura aqui, tá? Então, essa parte aqui escura, a gente está vendo os óvulos. Cada bolinha dessa aqui é um óvulo. Óvulo, 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 óvulo. E você vê uma linha bem fina aqui que a gente chama de septo, tá? A gente vai ver esse septo acontecendo em algumas frutas nos slides mais à frente. Ok, pessoal? Então, a gente tem que saber que quando eu falo de estrutura masculina, né? Ou seja, estou falando de estrutura masculina, eu chamo de androceu, tá? Estou falando de masculina, plantas masculinas. É androceu. Quando eu falo de estrutura, de conjunto de estruturas femininas, é gineceu, tá? Quando eu falo conjunto de sépala, é cálice. E quando eu falo conjunto de pétala, é corola, tá? Nós botânicos gostamos de falar assim, a corola da planta é lilás. A gente não fala pétala é lilás, ou há 4 pétalas. Não, a gente fala logo o arranjo, que seria que seria a corola, tá? E professor, mas tem um pedicelo aqui embaixo. O que seria o pedicelo? O pedicelo seria o suporte do receptáculo floral, que suporta a flor, entendeu? Então, o que é polinização? Como eu disse no slide anterior, né, a planta tem o nectário, que é a estrutura, né, que produz o néctar, que é aquele líquido adocicado, a planta, e é uma forma que atrai os insetos, né, as aves, para a forma de alimento. As plantas os animais só se alimentam de néctar? Tem animais que só alimentam de néctar ali, mas tem planta também que só alimenta também de grão de pólen. Então, olha só, olha essa abelha aqui. Olha como a natureza é harmônica, né? Tanto com o mundo animal ou vegetal. Eles evoluíram junto, né? Aqui a gente vê as abelhas, né? Em cima de uma flor. Aqui está pegando o néctar e você vê que está todo mundo aqui em cima. Você está vendo que elas estão meio que com uns grânulos, né? Amarelado. Enfim, a gente dando um zoom nela, aí a gente vê que, de fato, as abelhas possuem um pelo no seu próprio corpo. Esse pelo do próprio corpo ela tem um interesse importante. Quando ele vem aqui coletar o néctar dessa planta, essas estruturinhas bem pequenininhas aqui, ó, são as anteras. As anteras são responsáveis por produção de grão de pólen, que é a estrutura masculina da flor. Então, isso tudo que você está vendo no corpo da abelha é grão de pólen.
Eita, então a gente já está vendo um princípio de uma reprodução aqui, professor? Sim, a gente já está vendo já um princípio de uma reprodução aqui já, tá? Mas a gente vai falar disso mais lá para frente, ok? Então, então existe uma interação de planta e polinizador, como eu disse no slide anterior, né? Aqui é a flor da passiflora, né? Passiflora edulis, a flor do maracujá. Aqui é abricó de macaco, aqui é uma orquídea, tá? Então a gente vê entre as plantas, olha aqui, olha as diferenças de cores que tem. Essa aqui tem um cheiro de maracujá, muito bom. Tem orquídea, que eu infelizmente não consegui achar o nome da orquídea, e uma amiga minha que é especialista em orquídea, ela não está aqui, ela está viajando e não consegui contato com ela. Mas tem uma orquídea que ela exala cheiro de carne podre. É, carne podre. E mosca vai em cima dela. É muito engraçado. E vai em cima dela e é o polinizador dela. E tem orquídea também que não tem polinizador. Como se poliniza? Você mesmo, você vai lá e poliniza a planta, ok? E aqui, esse abricó de macaco, olha, essa é uma planta, é uma flor, né, um tanto que diferente. E o odor dela também é bem forte, atrai muita mosca. Então, a mosca, a abelha, atrai isso tudo. Mas geralmente é mosca. E ele tem um cheirinho meio que desagradável, um cheiro bem forte. E o fruto dela é como se fosse um. Eu esqueci, sabe o berimbau? Não tem aquele. Eu sei que o nome daquilo ali não é coco, mas sabe aquele coco? Então é feito do abricó de macaco. Eu esqueci o nome. Enfim. E então a gente vê a diversidade de cores, né, entre esses três indivíduos, né? O odor é diferenciado, que eu disse para vocês. O recurso floral, que é o néctar e o pólen, é totalmente também diferente, tá? O néctar aqui é diferente desse daqui e desse daqui. O grão de pólen de uma para outra é totalmente diferente, tá? O formato da flor também é um atrativo. As flores brancas geralmente atraem muita abelha, as vermelhas atraem pássaros, beija-flores, insetos também, abelha, mas branca geralmente mais, tem algumas cores mais específicas para as abelhas e para pássaros e tudo mais. E tipos de polinização. Aqui então existe o tipo A e tipo B. A autopolinização é quando existem plantas do mesmo sexo. Espera aí, professor, como assim? Isso foi um deslize meu. Eu tinha que ter falado isso antes com vocês. Existem flores que são hermafroditas, tá? Que possuem dois sexos na mesma planta. Aqui a gente vê, né? Nitidamente que tem uma planta, uma flor aqui com dois sexos. Aqui a parte masculina, né? E aqui a parte feminina. Aqui a gente vê o estigma, estilete e o ovário. Aqui é o filete e a antera. Então, a autopolinização é o quê? Já está pelo nome mesmo. Ela se autopoliniza. Né? O grão de pólen produzido por ela mesmo cai no estigma e vai até o ovário, certo? E tem a polinização cruzada, quando o quê? Tem uma abelha que estava aqui, né? Na antera, estava na antera A aqui. Essa abelha pegou o néctar e ela pode ter autopolinizado já essa daqui, mas ela foi em outra planta. Fez o que? Ela pegou o pólen A daqui e transportou para cá. Então, esse pólen daqui vai se fecundar com outra planta distinta, tá? Outra planta, no caso, outra flor diferente, melhor dizendo. Tá bom, pessoal? E aqui vai gerar um fruto, né? Depois dessa fecundação aqui. Então a gente vai falar sobre fecundações de flores. A fecundação ela se ocorre como?
as plantas, ela pode ser tanto hermafrodita, como a gente viu anteriormente, ou ela pode ser monóica, né? O que a gente fala, ou ela ser uma planta que só tem um sexo só, uma flor masculina e outra flor feminina. Mas é mais comum a gente ver plantas hermafrodita, tá? Então a gente vê o que? Aquilo que eu falei para vocês, né? Aqui a gente vê o ovário, né? A gente vê o estilete e aqui o estigma, que é a estrutura feminina, né? Que é o gineceu. Isso aqui tudo é o gineceu. E aqui é o androceu, né? Que a gente vê o filete e a antera. Dentro da antera a gente vê o grão de pólen. O grão de pólen são esses grãozinhos aqui pequenininho que está caindo dentro desse tubo, tá vendo? Dentro desse tubo. Aqui é um zoom maior. Aqui a gente vê o estigma, a parte é o ápice do aparelho reprodutor feminino, e esses pontinhos aqui são os grãos de pólen. Esse grão de pólen tem seu material genético aqui, tá? E geralmente esse grão de pólen vai começar a criar um tubo polínico, da qual vai penetrando e vai caindo nesse canal do estilete. E vai descendo, 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 descendo. E o material genético que está aqui dentro, tá vendo? Vai acompanhando, vai vindo dentro desse túnel, tá? Até chegar no óvulo. Aí chegou no ovário, aí vai direto no óvulo. Esse óvulo aqui vai ser a semente futuramente. E isso tudo aqui, ó, essa parte aqui que estou mostrando para vocês, essa parte aqui, vai desenvolver e vai gerar o fruto, ou seja, a parte combustível que a gente come em uma fruta, tá? E aqui vai se tornar a semente, ou seja, olha que engraçado, olha a informação batendo. Semente em volta protegida por um fruto, né? Olha, quem está protegendo a semente é um fruto. Então é angiosperma, tá? Então aqui tem um exemplo, acho que isso aqui é um pêssego, não sei. E esse é o ciclo. Então a planta, né, a flor, a antera produz o grão de pólen. Esse grão de pólen é disperso, né, para o meio, é exposto para o meio ambiente. Esse grão de pólen ele pode ser autocruzado, né, pode se autopolinizar. E esse grão de pólen vai cair no estigma, no aparelho reprodutor feminino, onde vai projetar esse grão de pólen, um tubo polínico, vai descer até chegar num óvulo, fecundar e aqui esse óvulo virar uma semente e ficar protegida por um fruto futuramente. Tá bom, pessoal? Então, então, professor, aqui é um tomate, tá legal. Então, o tomate é uma fruta, sim. Olha aqui, olha que a gente consegue ver o pecíolo, né? O pecíolo, aquilo que tá aí logo aqui embaixo seria o receptáculo floral e aqui seria as sépalas. Aí eu cortei o, o tomate no meio, né? Quando cortei ele no meio, eu vi ele o quê? Vi um septo aqui, ó. Uma coisa aqui, um septo. Outro septo aqui, outro aqui. Então a gente vê o que aqui? A gente está vendo, na realidade, vou mudar de cor aqui. A gente está vendo uma, duas, três. Três lóculos. Três lóculos. Esses três lóculos está dividido por um septo, tá vendo? Ó? Até com formato de Y. Tá vendo? Tem formato de Y. E essa parte aqui, olha, tá arranjada com as sementes. Essa aqui tá arranjada com as sementes e essa aqui é a parte arranjada com as sementes. Ou seja, aqui seria a região de placenta, aqui a região de placenta, aqui a região de placenta, e cada
E cada pontinha, essa região aqui, ó, de placenta, que estou mostrando aqui para vocês, olha, do lado esquerdo, no finalzinho tem a semente, né? Aqui você vendo, olha, que interessante como aqui era o ovário e foi penetrando, o grão de pólen foi entrando em cada semente, em cada óvulo, né, e resultando em semente. E o ovário em si foi se dividindo e formando essa fruta carnosa aqui, protegendo as sementes. Vocês conseguiram entender? Se vocês não entenderam, voltem um pouquinho o vídeo. E mesmo assim, caso vocês não entenderam, manda mensagem que eu explico aqui isso daqui com o maior prazer novamente, tá? Quando eu falo lóculos, tá, pessoal, eu estou falando de área aberta, tá? Se a mãe de vocês permitir que vocês cortarem um tomate, vão lá, pega um tomate, corta ele lá no meio. E cada região dessa daqui, ó, vocês estão vendo, é um lóculo. E aqui é a região do septo. Tem um septozinho que separa, como se fosse um septo de um nariz. E cada septo tem as sementes ali. Cada semente ali, formada, um dia já foi um óvulo, certo? Então, a gente tem a morfologia da fruta. Aqui temos o abacate, certo? Aqui no meio a gente consegue ver a semente, mas vamos começar por aqui. Aqui é o pedúnculo, né? É o pedúnculo, onde ficava o suporte da flor. Já foi uma flor isso aqui um dia. Então a flor ficava aqui, que é o pedúnculo da flor. Então aqui a gente vê o que? É o epicarpo, que seria a casca, né? Da fruta, o epicarpo, o mesocarpo, que seria a região central, é a meiuca, né, no caso, do fruto. A endocarpo é a região onde fica meio que em volta da semente, tá? E a semente propriamente dita. Repetindo, região de casca é epicarpo, mesocarpo é a parte do meio da fruta mesmo, endocarpo é aquilo que envolve a semente ali e a semente, ok? Então existem diversos tipos de frutas, tipo carnosos, que entre os carnosos existe o tipo baga, né? A gente consegue estar ainda visualizando aqui, ó, regiões de septos que eu tinha dito para você, e as sementes que um dia foi já o óvulo, né? Aqui, ó. Hoje em dia, se a gente vê os septos aqui, ó, sendo desenhados, não, a gente não consegue ver tão nitidamente, mas você vê os septos e aqui, ó, região onde era um óvulo que agora é semente. E aqui, nitidamente, a gente consegue ver o fruto cortado, né, horizontalmente. A gente consegue ver um, dois, três, quatro lóculos, né, quatro lojas aqui. E você vê que aqui tem uma placenta, e essa parte branquiçada aqui, ó, placenta, 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 e cada placenta tem os seus óvulos, né, que estão fecundados, que são as sementes. Muito legal, né? E aqui são as drupas. As drupas são geralmente frutas, né, carnosos, bastante carnosos, e possuem só uma semente. Então tem um pêssego, uma manga, um abacate, uma azeitona. São um tipo de frutos carnosos tipo drupa, que só tem uma única semente central, tá? Bagas não, bagas tem muitas sementes. Aqui tem frutos secos, né? As deiscentes são aquelas frutas que precisam, não é que elas precisam, elas chegam em determinado momento da maduração delas, elas simplesmente se abrem e as suas sementes caem. E assim vai germinar e gerando uma nova planta, um novo indivíduo. Então, a planta deiscente, elas sofrem deiscência, ou seja, essas folhas elas abrem para que os seus sementes caiam e gerem um novo indivíduo que é uma planta. E os deiscentes são aquelas plantas da qual tem uma casca, né? O fruto dela aqui é seco e é necessário que algum animal venha, quebre isso daqui para que a,
a semente seja exposta e seja fecundado. Tá bom, pessoal? Então existem também falsos frutos. Como assim falsos frutos, professor? Pelo amor de Deus. Aqui tem a foto de um morango, né? A flor do morango, do maçã, e um figo e um caju. Tá? Então, o caju, na verdade eu vou falar só da maçã, porque senão vai ficar algo muito extenso. Né? Aqui é a flor da maçã, tá vendo? Você vê aqui o ovário, né? Você vê que o ovário está dentro do receptáculo floral, né? E aqui, olha, assim estão as partes masculinas, aqui a parte feminina. Tá bom. Aconteceu a fecundação, certo? Olha só o que a gente consegue ver aqui. Aqui a gente consegue ver a parte que a gente não consegue comer é o ovário, aqui dentro a semente, e tudo aquilo que está gordinho aqui é o receptáculo floral, ou seja, é a parte comestível. Geralmente as plantas elas se dividem, o ovário fica em cima do receptáculo floral, entende? Então o ovário fica exposto ao receptáculo floral. Aqui não. Aqui o ovário está dentro do receptáculo floral. O que então se divide é o receptáculo. O receptáculo começa a se dividir, dividir. E o que a gente come na realidade é o receptáculo. E o ovário fica ali, ele não cresce, a gente não come isso. Então, é uma falsa fruta. Aqui a gente consegue ver a sépula, né? E aqui seria o pedúnculo da flor e tudo mais. Aqui aqui é uma. Gente, me perdoe, esqueci. Gente, tá aqui morango. Meu Deus, o nome aqui eu esquecendo. Enfim. Aqui é o haste da flor, né, que seria a região de pedúnculo. Aqui seria a região do. Aqui seria o ovário, tá? Aqui é o ovário, aqui são as anteras, parte masculina e feminina. Ocorreu a fecundação, né? Esse é o receptáculo, foi a mesma história que do maracujá, da maçã acontece aqui. O receptáculo floral começa a se dividir freneticamente, loucamente. Ela começa a se dividir e começa a dar outro nome de aquênio, acho que dá o nome. Arquênio, isso mesmo, arquênio. Aquênio, não é arquênio não, aquênio. Que sabe esses cravinhos que parece nariz de velho, né? Esses são os frutos. Na realidade, o que é fruta mesmo no morango são esses pontinhos que a gente chama de aquênio. E o que é essa parte vermelha é o receptáculo floral. É a mesma história que acontece na maçã. Então, gente, maçã, figo, caju, são tudo frutas que não são frutas, tá? Isso é tudo destruindo a infância de vocês, eu acho. Enfim, a gente chama isso de fruta, mas na realidade é pseudo-frutos. Que é, então, a gente dando um zoom nas frutas em si, a gente comeu uma maçã. Então aqui a gente vê dentro de uma maçã, a gente vê uma casca, né, que a gente chama de tegumento. A gente vê também mais o que, pessoal? Dentro de uma semente, a gente vê a casca, a gente vê esse cotilédones, né? Ou aqui a gente chama também de nucelo, tá? Esse nucelo é um suplemento nutricional para que nutrir esse embrião aqui. Você está vendo esse embrião aqui? Futuramente vai dar origem a essas duas folhas, ou seja, vai dar a origem um, a um novo pé de feijão, tá? Em outras palavras. Quando a gente pega o feijãozinho, vocês já viram aquele buraquinho branco que tem no feijão? Já repararam já naquilo dali? Então, aquele pontinho branco que tem ali é como se fosse o umbigo nosso. É, aquilo dali era aquele que a gente chama de hilo.
aquele hilo ali, ele fica conectado a uma placenta do ovário. Que legal, né? Então a semente tem a cicatriz, ok? E quando ocorre a germinação, a gente pega a planta, né? A gente pega a semente propriamente dito, a gente pega, cava um buraco, perdão, pessoal, coloca a semente aqui, né? E ali no embrião tem uma região chamada radícula. Essa radícula já tem a função de raiz. Ela vem aqui, penetra o solo e o hipocótilo, que é o haste, né, como seria o caulezinho da planta, ela meio que puxa o cotilédones para cima, né? Esse cotilédone ele serve como fonte de suplementação de nutrição para as folhas, tá, pessoal? Então, olha, vai crescendo. Você já vê aqui, ó, a raiz já pegando outra cor diferente, porque já está pegando nutrientes, né? E passando aqui para cima. E aqui as folhas sendo dispostas, né? Quando chega aqui a cotilédone, ele perde sua função, cai, as folhas ficam expostas, a raiz já está ganhando uma proporção boa de fixação e as folhas em si já vai ter a sua utilização fotossintética, tá? Aqui dando um corte no feijão, a gente consegue ver que essa região do hilo, né, que eu te falei que é a região de cicatriz, né, umbilical, digamos, da placenta do ovário com a semente do feijão. A gente vê o tegumento da semente, que é a casca, cotilédones, que seriam a suplementação, né, nutricional do embrião. Esse aqui é o embrião. Isso daqui, essa parte mais perto aqui do hilo, né, daquela parte branquiçada do feijão, a radícula, que futuramente vai ser uma raiz, o hipocótilo, que vai ser a sustentação, né, o eixo para a sustentação do vegetal, e as folhas aqui, tá, pessoal? E por fim, a dispersão de frutos e semente. Essa dispersão de frutos e semente, a gente pensa das seguintes formas. A dispersão de fruto ela é muito importante para que aquele vegetal ele ganhe espaço, ganhe ambiente na natureza. Ou seja, como assim? Não sei se vocês já repararam isso, mas na esquina, isso lá em Saquarema, uma vez eu reparei que tinha uma planta, né? Tinha uma planta, que era um pé de acerola, né? É uma pé de acerola aí, bonita e tal. Só que muita gente vão ali pegando, vai comendo e geralmente o pessoal joga em lugares assim aleatórios da vida, né? E alguns bichos também pegam esses tipos de frutos e vai comendo e vai jogando em vários locais. Alguma dessa dispersão, né, que a gente pega indiretamente, a gente acaba germinando elas. Tipo, eu comi uma maçã aqui agora e eu tô fazendo uma caminhada. Só que essa caminhada é de terra. Eu tô comendo, aí do nada, pô, tô com uma maçã aqui. Ah, vou jogar no chão. Joguei no chão. Tinha semente. Com o passar do tempo, é arriscado que aquela semente ali ela entre em hibernação, porque a semente pode entrar em estado de hibernação, e quando ela achar viável, ela pode se germinar e ali nascer um pé de maçã, ok? Também, e lá voltando para lá de Saquarema que eu esqueci, olha, eu reparei que teve uma árvorezinha que nasceu lá de acerola. Não sei se foi gente, não sei se foi bicho, mas é papo de 100 metros ou 150 metros já tinha outro pé de acerola. Assim, pequenininho, bem jovenzinho mesmo. E não sei, faz muito tempo que eu não vou lá, provavelmente já deve estar grande. E pode ser gente mesmo. A gente pode ser um dispersor de frutos e de sementes. Pássaros fazem isso. Cachorro,
morcegos, né? O grande vilão aí do coronavírus e tudo mais, por ter um tipo de zoonose, né? Um tipo de doença viral, come uma fruta contaminada, e outro bicho come, fica doente, aí vai um homem e come aquele bicho que não tinha nada a ver com nada e só carregou um vírus que era proveniente de origem de um morcego. Tá aí a coronavírus hoje, né? Foi um morcego que comeu uma frutinha, aí essa frutinha que o morcego estava comendo, né? Tava voando e comendo essa frutinha caiu porque essa frutinha está contaminada. Aí um lobinho vai lá e come essa fruta. Quando ele come essa fruta, ele pegou o vírus, né, do morcego que combinou com o DNA do cachorro. Já sofreu uma mutação aqui esse vírus. Aí eu tô aqui caçando, vejo esse cachorro aqui, vou lá, esse lobo aqui, vou lá e mato. Matei, comi, pronto, coronavírus. Não, isso é um exemplo, tá, pessoal? Isso só para te mostrar que como uma das hipóteses que pode ter surgido a coronavírus foi de uma origem do morcego que indiretamente contaminou a gente através de um outro animal, tá? Não dele propriamente dito. Então, a dispersão da semente pode vir tanto de animais, seres vivos, ou de abióticos, momentos de fatores abióticos, tipo o vento, tá? Que é o dente, né? A gente sabe, como conheço, enfim, ele é dispersado por vento. Tá vendo isso aqui? Esses cabelinhos, é uma sementinha. Carrega uma sementinha, onde vai cair no solo, pode viajar metros, muitos, muitos, muitos metros e cair. E quando caiu, ali vai germinar outra plantinha igualzinha a essa. O coqueiro também. O coqueiro, um elefante pode ir lá comer, ou um homem mesmo, feirante, jogou um coco fora, aí teve uma coleta irregular, e um coqueiro ali sobrou, e esse coqueiro germinar e dar origem a um novo coqueiro. Primatas pegando frutas, comendo e jogando fruta depois fora longe, aves da mesma forma. Então, os animais em si é de grande importância para a dispersão dos frutos e das sementes, tá? Gente, obrigado pela atenção de vocês todos, tá? Foi muito bom explicar essa matéria para vocês. Eu espero muito ter a oportunidade, quando as coisas normalizarem, né, voltarem às aulas presenciais, a gente possamos ver essas plantas. Na realidade, a gente destruir as plantas, ver estrutura por estrutura, ver pólen mesmo, que isso vai ser muito legal. Eu acho isso bem bacana. E a gente abrir a visão que a planta, isso não é só aquela coisinha parada, sem graça que a gente acha, mas não, a planta é uma coisa bem legal. É um ser vivo, né? Ela tem umas células diferentes, meio maluquinhas, mas que são essas maluquinhas são as diferenciadas, né? E os frutos, elas são umas plantas são seres muito legais, são muito legais mesmo. Então eu espero que assim quando as coisas normalizarem, a gente tenha a oportunidade de ver essas plantas, tá bom, pessoal? Eu peço que vocês façam a atividade do capítulo 3 e 4 do livro, tá? Façam a leitura para complementar tudo isso que eu disse para vocês. Se vocês acharem alguma coisa interessante, eu peço que vocês comentem embaixo ou mandem o e-mail para mim. E dúvidas, aquele mesmo esquema, e-mail, tá? E as respostas do capítulo 3 e capítulo 4, vocês colocam no caderno, tira a foto do caderno e manda para o meu e-mail. Quando vocês fizerem isso, vocês colocam o nome de vocês e um ano, tá bom, pessoal? Repetindo. Fez a atividade do livro, colocou no caderno da resposta, tirou foto da resposta
Caderno. Eu faço o quê? Eu vou lá, mando um e-mail para mim, né, professor de vocês, no caso eu. Aí você vai colocar o nome de vocês e um ano, certo? É isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Lavem as mãos, se cuidem e que a quarentena se encerre logo para a gente já se encontrar, ok? Forte abraço a todos e até a próxima.